Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa noite. Podemos compartilhar a palavra do Senhor. Sem delongas, eu queria dizer a você que abra sua Bíblia no Evangelho, segundo o relato de Lucas. Capítulo 18, leremos do verso 31 até o capítulo 19, o verso 10. Evangelho, segundo o relato de Lucas, capítulo 18, verso 31 até o capítulo 19, o verso de número 10. Desde já eu quero agradecer a Deus o convite que foi feito. E o meu desejo é que Deus fale ao seu coração aqui nessa noite. Porque eu creio que Deus fala. E Deus fala por intermédio da sua palavra. Diz assim o texto: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de açoitar, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhe encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou-lhe trouxer. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e o seguiam, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Podem cantar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que você conhece esse texto,
e que com certeza você já ouviu algumas mensagens pregadas desse tipo. Essa narrativa faz parte do Evangelho segundo o relato de Lucas. Sabemos que Lucas ele era um historiador, um doutor, um médico. E que quando Lucas escreve esse Evangelho, o propósito de Lucas escrever está relacionado a ele dirigir esse Evangelho a Teófilo. Alguns acreditam que era alguém da alta corte romana que pagara Lucas para fazer essa empreitada, para que ele entendesse que tudo aquilo que ele ouvira falar a respeito de Jesus era simplesmente verdade. Então, quando Lucas escreve o seu evangelho a respeito da pessoa de Cristo, ele traz algumas questões que os outros evangelistas não se preocuparam em trazer. Mas se você ler o início do evangelho, você vai perceber que Lucas está fazendo isso de maneira ordenada. É muito provável que Lucas tenha entrevistado pessoas às quais ele está relatando a respeito delas. Eu acredito que Lucas tenha entrevistado a viúva de Naim, ou filho da viúva, porque só Lucas fala a respeito dele. Também é muito provável que Lucas tenha entrevistado a Zaqueu quando ele faz esse registro a respeito de sua vida. Por que a gente sabe que Lucas era um médico? A linguagem que Lucas usa é uma linguagem de médico. Se você olhar os outros evangelistas, quando eles falam a respeito de febre, eles falam simplesmente que a pessoa estava com febre. Lucas, quando fala a respeito de febre, ele diz que a sogra de Pedro estava, por exemplo, com febre alta. E só um médico pode entender o significado da diferença de febre. Por exemplo, uma febre de 38 graus abaixo, 37 é estado febril. 38 pode ser uma febre viral. 38,5 persistente já se torna uma febre bacteriana. Isso significa que o médico entendia o que é uma febre alta. Quando os demais evangelistas falam a respeito de um camelo passar por dentro de um buraco de uma agulha, eles usam a expressão raps. E raps no grego era a agulha de um costureiro. Mas quando Lucas fala a respeito do mesmo texto, ele usa a expressão pelone. E pelone no grego é simplesmente a agulha de um cirurgião quando faz uma sutura em um ferimento. Paulo chama Lucas de um amado médico. Mas por que Lucas ele relata, ele retrata vários milagres no decorrer do seu evangelho? Ele sabia que ele era um médico, mas ele nunca viu ninguém curar como Jesus curava. O evangelho de Lucas é um evangelho pregado a gentios. Por isso a linguagem lucana ela é diferente da linguagem de Marcos, que escreve para os irmãos em Roma, que estavam sofrendo grande perseguição. Ele escreve diferente de Mateus, que usa muito a linguagem judaica, porque Mateus está escrevendo, por sua vez, para uma comunidade judaica. Lucas não. Lucas estava escrevendo para gentios. Pessoas de língua grega que tinham crido no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que Lucas ele vai se utilizar de alguns mecanismos e recursos narrativos para que a gente possa entender o que é que ele quer falar a respeito de Cristo e seu Evangelho. O verso que começamos a ler aqui, o verso de número 31, Lucas está quebrando a narrativa. Porque anteriormente ele está falando a respeito
das parábolas de Cristo. Mas aí ele para e já vai falar de um outro assunto, e ele vai dizer que naquele dado momento Jesus disse: vamos subir para Jerusalém. E essa nossa subida para Jerusalém será a última. E Jesus começa a relatar o que os homens lhe fariam de mal. Como escarneceriam dele, como cuspiriam em seu rosto, e como o maltratariam e o matariam cerca de 3 dias depois. Só que os discípulos estão muito felizes porque Jesus estava fazendo, Jesus curando, libertando, salvando vidas. Eles não imaginavam que o que Jesus estava dizendo haveria de acontecer. Mas aí Lucas deixa registrado: estamos subindo para Jerusalém. E 3 dias após, tudo isso que eu estou dizendo vai acontecer, porque já estava registrado no livro dos profetas. Aí ele dá segmento à sua narrativa. E ele vai dizer que entrando em Jericó, e quando Jesus ia passando, um homem cego que ficara à beira do caminho. Quando Marcos fala a respeito desse homem, Marcos dá até mesmo o seu nome. Quem era? O Bartimeu. É interessante que, quando Marcos escreve, Marcos ele está escrevendo a crentes que haviam se convertido em Roma, e muito provavelmente o fato de ele escrever o nome do Bartimeu significa dizer que ele já teria tido contato com aquela pessoa. Mas é interessante que na narrativa de Marcos, ele diz que ele era Bartimeu, filho de Timeu, e ele era um mendigo. Na realidade, aquilo não era um nome. Porque a expressão hebraica, e muito provavelmente esse cego era um judeu, a expressão Bartami significa filho do lixo. Por quê? Tamis é algo que seria desprezível jogado fora. A expressão bar em aramaico é filho. Se fosse em hebraico, seria ben, filho. E ele ainda diz que ele era um mendigo. Na cultura daqueles dias, quando alguém queria pedir esmolas, não era como nos dias de hoje. E tudo que indicava que aquele homem tinha liberação do governo para poder pedir esmola era aquela capa que ele segurava. Aquela capa que ele trazia em suas costas. Aquilo que dava legalidade para que ele pedisse esmola ali na beira da estrada em direção a Jericó. Jericó era uma região onde muitas pessoas iam para lá para o comércio. Então aquele homem está ali, ele é o quê? Um cego. Mas quando ele ouve aquela grande multidão, era muito comum, irmão. Quando algum rabino estava se destacando, ele subia a Jerusalém. Era muito comum multidões acompanhassem rabinos que eram instrutores da lei. Mas quando aquele homem ouve aquela grande multidão, e ele pergunta: o que é isso que está acontecendo? Aí eles dizem para ele: é Jesus que está passando. O nome mais comum naqueles dias era Jesus. Mas de Nazaré só tinha um. Mas Jesus, o Nazareno, era só um. Então, quando aquele homem, ele ouve falar que é Jesus o Nazareno, o que ele faz? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Perceba que aquele homem é um cego. Aquele homem não tinha visão física, mas aquele homem enxergava muito mais do que muitos dos que estavam andando com Jesus. Porque quando ele ouve falar que era Jesus o Nazareno, ele o chama pelo seu nome messiânico, Jesus, filho de Davi. E esse é o motivo de muitos quererem que ele calasse a boca. Você vai ter problema com o império. Você está falando que ele é o filho de Davi, ele é o rei que haveria de vir. Mas quanto mais eles diziam para ele se calar, mais alto ele clamava. Entenda uma coisa, irmão. Só você sabe a sua dor. Só você sabe a sua necessidade. Quem está fora não vê, mas você sabe o que você precisa. E por isso ele clamava mais alto. E é muito interessante que o texto diz, Jesus parou. Entenda, irmão. Aquele clamor parou o Filho de Deus. Aquele clamor parou o Criador dos céus e da terra. Aquele clamor parou aquele que um dia parou o tempo só para cumprir a palavra de um profeta. Aquele clamor parou Jesus. E o que Jesus faz? Traz ele aqui. E aí aquele cego que está clamando, agora as pessoas dizem para ele, ó, vem cá. O mestre está te chamando. Eu aprendo uma coisa muito importante aqui. Vale a pena clamar, porque vai chegar a hora que o mestre vai. Então Jesus chama ele e pergunta para ele o que ele queria. O interessante do texto é que Marcos vai dizer, Marcos ele retrata mais minuciosamente, ele vai dizer que quando o cego se põe em pé, a primeira coisa que ele faz é o quê? Largar a capa. E se você perguntar para ele, ei, peraí, por que você está largando a capa? Eu nunca mais vou precisar disso. Nunca mais vou pedir isso. Porque eu terei um encontro agora com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele cego via muito mais do que muitos que estavam com Jesus. Jesus chamou o cego, perguntou o que ele queria, e foi. Torne a ver. E o texto diz que ele viu e saiu seguindo a Jesus pelo caminho. Agora, voltando para Lucas, ele continua a narrativa. Só que Marcos não fala disso. Mateus não fala disso. João também, de maneira nenhuma. Mas Lucas vai dizer que quando Jesus entra em Jericó, aí havia um homem. E este homem era um cobrador de impostos. Na realidade, o Zaqueu ele não era especificamente um cobrador de impostos. Ele era chefe de uma coletoria romana. Ele era maioral. Ele cobrava os impostos. Ele arrecadava aquela quantidade, passava do governo e o restante ficava para ele. E por isso a Escritura vai dizer que ele era um homem rico. Mas este homem, vindo aquela grande multidão, diferentemente do cego que não via, ele queria ver quem era Jesus. É interessante o paralelo que Lucas está fazendo entre o cego, pobre e mendigo, que não enxergava, e viu Jesus na multidão, quanto a esse aqui, que via que foi necessário subir um sicômoro para ver Jesus passar. Ele subiu no pé do sicômoro porque ele era pequeno, ele não conseguia ver.
mediante a multidão. Porque enquanto ele está lá em cima, no pé cômodo, o texto de Lucas diz que Jesus vai passando e Jesus, mais uma vez, para. Assim como ele parou para o cego, Jesus parou debaixo do pé cômodo. E Jesus olha para cima e diz o quê? Zaqueu. Entende, irmão? Deus nos conhece pelo nosso nome. Deus não lhe chamaria por apelido. Deus não lhe chamaria por um vulgo. Quando Jesus fala Zaqueu, o nome Zaqueu já é uma transliteração do nome Zacarias. E o nome Zacarias significa, sabe o quê? Puro. Entenda, quando o pai colocava o nome de um filho na cultura judaica, é porque subentendiam que aquela criança seria o que o nome dela estava dizendo. Mas um dia, Zaqueu se afasta da questão religiosa de Israel. Aceita a propina, o pagamento do império para ser um cobrador de impostos. Para todo judeu, aquele homem é tratado como um cão. Eles não o viam como irmão. Jamais Zaqueu poderia entrar numa sinagoga. E muito menos ir ao templo. Mas Jesus passou lá, parou, olhou para ele e o chamou pelo nome. E com certeza qualquer um de nós, se víssemos alguém, pelo texto, a coisa que seria mais correta era Zaqueu chamar a Jesus. E não Jesus chamar Zaqueu e dizer, hoje eu vou na tua casa. E aí o texto diz que ele desce com alegria. E aquela alegria para ele era tanta, ele não imaginou que aquilo haveria de acontecer. E ele leva Jesus para a casa dele. Chegando na casa dele, ele fez um banquete. Imaginemos que eles estão ali se alimentando na mesa. Enquanto eles estão se alimentando, Lucas vai dizer o porquê Jesus vai para a casa do Zaqueu. Zaqueu se levanta no meio daquela reunião e diz a Jesus, Senhor, e isso aqui já prova um princípio, ele havia se convertido. Ele chama Jesus de Kyrios. Kyrios era a palavra grega para Senhor. Ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele diz, Jesus, Senhor, eu resolvo hoje pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. Isso é uma prova de conversão porque ele já estava com desprendimento. Ele entendeu que aqueles bens dele não o salvariam. E tem mais. Aqui no nosso texto, a gente vê que há uma condicional. Se eu tenho defraudado, mas no grego não está assim. No grego está sukofanteu. Sukofanteu, ele não estava na dúvida que tinha defraudado. Já que eu tenho defraudado, eu vou, segundo a lei, restituir
4 vezes mais. Glória a Deus. Essa expressão sucopântio era usada na alfândega romana. Como assim? Quando alguém ia passar com uma especiaria que era muito cara, o Zaqueu era um que estava lá. Sucopântio, ou paga, ou você perde. Então ele está dizendo, já que eu fazia isso, eu estou arrependido. Eu vou restituir. Aí Lucas encerra o relato dizendo que Jesus diz: hoje veio salvação nessa casa. Porque esse também é filho de Abraão. Aleluia. Aí você me pergunta, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Se você entendeu o verso 31 que eu li, e se Jesus está dizendo que aquela era a última vez que ele estava indo a Jerusalém, e 3 dias depois ele haveria de morrer, e se há esses 2 relatos de salvação de um cego pobre e de um rico que se converteu, por que Lucas está registrando isso? Lucas está nos falando de oportunidade. Quando Lucas relata aqui que Jesus atravessava Jericó, a expressão que ele usa aqui, atravessar, esse termo tem a ver com manifestação. Esse termo tem a ver com mostrar a sua glória, quem a pessoa é. Quando o Bartimeu vê Jesus passando, aquela era a última oportunidade que ele tinha de ver a Jesus. Quando Lucas está fazendo o registro de Zaqueu, se Jesus não entra naquele dia na casa do Zaqueu, aquela era a última oportunidade que ele tinha. A nossa vida é feita de oportunidades. Glória a Deus. Às vezes a gente tem oportunidades e elas passam. Às vezes a salvação bate na porta e a pessoa não dá valor. Às vezes Jesus quer entrar na sua casa, te dá uma nova visão e a pessoa não percebe. Mas se eu e você pudesse conversar com Lucas, ele diria, não perca a oportunidade. Essa oportunidade aqui era ímpar, era a última. Não haveria outra. E esses 2 homens seguraram essa oportunidade com todas as suas forças, porque eles entenderam que não teriam outra oportunidade. Oh, meu Deus! Deus é um Deus que vai nos dando oportunidade. Deus é um Deus que, às vezes, ele abre as portas, você não entende o que está acontecendo, mas é Deus que dá uma oportunidade. Quando eu vim para Cristo, irmão, Deus mandou uma cega no meu caminho pregar o Evangelho para mim. Mas aquele evangelho que aquela cega estava pregando era um evangelho diferente, porque ela chegou na minha casa e disse para mim, jovem, eu vim te entregar uma palavra da parte de Deus. Você tem 15 dias de vida.
E eu pensei comigo, como é que ela sabe da minha vida se ela não enxerga? Só, irmão, que aquela cega começou a falar das bocas de fumo que eu andava, como se ela estivesse vendo aqueles lugares. Ela não via, mas ele vê todas as coisas. O Deus que vê, o Deus que estava aqui. O Deus que vê, o Deus que devolveu visão ao céu. O Deus que vê, o Deus que parou debaixo da árvore, olhou para cima, viu Zaqueu, você vai voltar a ser chamado literalmente de foro. O Deus que vê, o Deus que conhece você do lado de fora e do lado de dentro. Aleluia. Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que enxerga o que ninguém enxerga. Jesus estava lá no deserto, que aqueles homens precisavam de salvação. E ele foi lá. Glória a Deus. A irmã menina, a cega, me deu o recado, foi embora. Mas eu fiquei preocupado, eu falei, poxa, ela não enxerga, mas como é que ela conhece aqueles lugares que eu ando? Ela não vê? Aí eu falei, não, eu vou sair daqui um pouco, vou para outro lugar. Aí eu fui para Sobradinho, um tio meu, ele tinha um lava-jato lá, eu fui para lá e falei, vou ficar aqui escondido, vai que algum dos traficantes lá quer me matar mesmo. Só que lá Deus botou outro crente, irmão. E esse crente, às vezes, quando ele me via, me perdoe fazer você ouvir isso, ele me vinha enrolando um baseado, ele falava, rapaz, se tu soubesse o tamanho do plano de Deus na tua vida. Eu não queria ouvir o que queriam falar, porque é como uma faca no meu peito. Eu voltei para o Valparaíso de novo. E durante aqueles 15 dias, Deus começou a botar crentes no meu caminho. O Deus que veio estava colocando gente no meu caminho, porque sabia que aquela era a última oportunidade que eu teria. Até que um dia, Deus colocou o irmão Clério no meu caminho. Esse homem veio de Santos, de São Paulo. Ele foi trabalhar no cemitério que fica hoje no Jardim Ipanema. Só que não deu certo ele trabalhar lá. Esse homem começou a passar fome, necessidade. E ter problemas de, segundo ele me relatou, ele disse, Deus, tu me trouxe aqui para me matar? Ele não tinha onde comer, não tinha onde dormir. O que é que eu vim fazer aqui, Deus? Larguei minha família lá e vim para cá. Deus disse a ele, aí tem uma alma muito preciosa para mim. Depois que você levar a minha igreja, eu vou te dar a tua passagem de volta para a tua casa. Aleluia, Deus. E meio aquelas coisas que eu estava passando, Deus fez com que eu encontrasse com o Cléber. Ele estava na casa de um amigo meu, o Léo, e ele foi trabalhar na casa do Léo para conseguir o dinheiro para poder ir de volta para sua casa. Aí eu conheci esse homem lá. E ele começou a me elogiar e eu ficava desconfiado. O que esse camarada quer? Aí eu sei que por fim a gente precisou de umas ferramentas. Mas Deus já estava trabalhando na minha vida. Aí eu fui conversando, o Léo morava na etapa B do Valparaíso e eu morava na etapa B. Quem conhece lá sabe que é distante. E eu fui conversando com o Léo pelo caminho, falando, Léo, acho que eu estou ficando doido. Porque agora, quando eu uso droga,
Eu não sei o que está acontecendo comigo, me dá uma vontade muito grande de ler a Bíblia. E quando eu ouvi esse barulhinho dessas páginas, assim, minha boca enchia de água, eu falei, eu estou ficando doido, não é possível. Aí eu disse, não, talvez isso não seja ruim, não. Aí o irmão entrou e falou, jovem, eu vim de muito longe para te dar um presente. Aquela era a maior das oportunidades que eu estava recebendo. Aquela foi a maior oportunidade que Deus abriu para mim. Eu, no momento, eu pensei, alguém na minha situação merece? Eu falei, mas eu quero. Quando eu disse eu quero, eu não sei explicar. Eu trabalho mais de 10 anos com casa de recuperação, mas eu não sei explicar quem Deus quebrou algo naquele dia. Nunca mais eu fumei maconha. Nunca mais serei cocaína. Nunca mais me envolvi com porque aquele dia, a oportunidade do Cristo de Deus bateu minha porta, então eu nunca mais saí. O crente disse, eu vou te levar na igreja. Eu falei para ele, eu vou. E engraçado que eu li esses dias, que tem um texto que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele falou, você conhece Bíblia? Eu falei, porque eu tenho lido ultimamente. Aquele homem me levou para a igreja, irmão. Sofreu muito quando souberam que ele estava pregando o evangelho. A casa que deu guarida para ele, sabe o que era? A casa de uns macumbeiros. Quando souberam que ele estava pregando o evangelho, começaram a deixá-lo dormir na rua. Eu vi aquele homem andar com ferramenta, picareta, pá, uma ferramenta pesada, com uma mochila nas costas, e ele cantando o hino da arte. Eu falei, esse camarada é doido, ele era um crente. Ele me levou na igreja, no dia 4 de setembro de 99. Quando eu entrei naquela igreja, os irmãos estavam cantando aquele hino, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Eu não perdi aquela oportunidade. Aquela foi a maior oportunidade da minha vida. Quando eu no meio daquele louvor, comecei a chorar, eu chorava, eu babava, e eu não entendia, me molhando todo, e eu olhei para o Léo também estava chorando, aí eu olhei para o irmão estava sorrindo, eu disse, o irmão é doido mesmo. Aí ele falou para mim assim, olha, quando acabar o culto, você vai lá na frente, e você vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aonde é que eu assino? Por que eu preciso assinar? Aí ele falou, por quê? Porque eu nunca senti isso fumando maconha. Eu nunca senti isso usando cocaína. Eu nunca senti isso quando eu tomei o meu chá de peladona. Quem é você? Eu nunca era o poder do Espírito de Deus que entra, que transforma e que o Deus de oportunidade. Para encurtar, irmão. O irmão Cléber levou a minha irmã no dia 7 de setembro para a igreja. E quando ele levou a minha irmã, disse assim para mim, disse, ó, agora a minha passagem está comprada. E eu falei, como? Eu não tenho dinheiro, eu não consegui o dinheiro, não recebi o dinheiro. Ele disse, Deus falou que me dá minha passagem quando eu levasse você para a igreja e a sua irmã, eu entendo que a minha missão nesse lugar está cumprida. Glória a Deus! Aí quando foi no dia seguinte, eu fui com ele na rodoferroviária na época. Eu consegui R$20 para ele emprestar para poder ele comer alguma coisa no caminho. A gente chegou lá, na rodoferroviária, aí ele chegou no guichê, naquela época, ficava lá, ali depois do cruzeiro, aí ele chegou no guichê e falou, olha,
Tem uma passagem aí para Santos, no nome de Clébio. A mulher mexeu no computador lá e falou, tem isso, senhor. E essa passagem está paga. Se o senhor tem alguma coisa que comprar que o seu nome é esse, ele tirou o RG, mostrou para ela, falou, um monte sai em 30 minutos. Eu chorei muito quando ele foi embora, porque eu vi aquele homem sofrer por minha causa. Mas ele veio trazer a maior oportunidade da minha vida. E aí ele foi embora, irmão. Uma semana depois. Sabe onde é que eu fui? Na casa da irmã Nininha. Quando eu cheguei na casa da irmã Nininha, o que ela era? Cega. Eu cheguei na casa da irmã Nininha e falei, irmã Nininha, a paz do Senhor. Você podia dizer que ela diria, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu não te conheço. Ela disse, meu filho, conta seu testemunho. Aí eu disse, irmã Nininha, como é que conta? Só basta você falar o que Jesus fez. Aí eu falei, irmã Nininha foi na minha casa, falou dos 15 dias de vida. Nesses 15 dias de vida, Deus mandou um irmão, 20 santos, sofreu, padeceu. Ele não deixava ele comer, não deixava ele dormir, dormia na rua, mas ele me levou para Cristo. Ele me deu uma oportunidade da minha vida. E a irmã Nininha tomou a palavra e disse, meu filho, todas as vezes que eu orava por você, eu vi o seu caixão descendo e sua família em volta orando. E ela disse, Deus, o rapaz não está acreditando em vaso de perto. Manda um vaso de longe. Aleluia! Aleluia! Deus mandou, não mandou? Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Aí agora você consegue entender por que os evangelistas dizem que Jesus sofreu tão grande tormenta para ir lá do outro lado, só salvar um homem que estava possesso por legião de demônios. Para que isso, Jesus? Vale a pena! Aí depois você vai ver o evangelista dizer o quê? Que aquele homem, ele foi e pregou em toda a Decápolis. O que era Decápolis? 10 cidades gregas. Ele não conseguiu pregar só para a sua família. Ele virou o primeiro evangelista missionário da história. Agora você entende por que João vai dizer que Jesus chega em Sicar antes da mulher vir. E Jesus fala para a mulher, vamos de beber. E ela, na sua confusão, terror, disse, mas como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Mulher, se tu soubesse quem te pede, tu lhe pediria e ele daria. Entenda a oportunidade que eu estou te dando, mulher. Quando Jesus entrou na gaveta da alma dela, ó, aí Jesus disse para ela, vai agora lá e chama o teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Ah, o evangelho já tinha entrado dentro dela. Por quê? Porque em todo momento aquela mulher estava ocultando alguma verdade, mas quando ela disse, eu não tenho marido, aí Jesus disse, eu sei disso, agora você falou, cara, você deve ser, e o que você tinha agora não. Meu Deus. Vale a pena ir atrás daquela mulher? Valia, sabe por quê? Porque ela trouxe toda a cidade aos pés. Deus sabe que não perdeu a oportunidade quando ele salvou a sua vida. Deus sabe que não foi a oportunidade jogando fora quando ele salvou a sua alma. Como é que foi atrás de você? Aí tem gente que pensa, por que tem ter sido isso aqui? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Meu Deus,
criou